Fala galera, Gui Ferraro chegando com mais um Na Cena e hoje iremos falar sobre Athena, um filme de 2022 que está sendo distribuído pela Netflix. É um dos melhores filmes do ano. Vem comigo. Dirigido pelo Roman Gravas, filho do clássico diretor grego Costa Gravas, que dirigiu o Z, o Quarto Poder, o Corte, o Capital, vários filmes muito bacanas. E esse diretor tá com esse filme na Netflix, é o filme atual dele, é o quarto filme dele na carreira, é o terceiro filme ficcional. O Roman escreveu o roteiro desse filme, Athena, com o diretor Lad Lee, que é o grandíssimo diretor de Os Miseráveis de 2019, que é uma pérola, um dos grandes filmes dos últimos anos. Athena conta a história trágica de uma família de irmãos em que um deles, o mais novo, que ainda é uma criança, é morto pela polícia sem motivos algum. Essa família de irmãos mora num conjunto habitacional chamado Athena. E a partir do momento que essa criança vem a morrer, a partir do momento que essa criança inocente morre, o irmão dela, o Karim, resolve se revoltar contra a sociedade e a polícia, buscando tentar descobrir quem foi os indivíduos, né, que mataram seu irmão injustamente. E começa com um protesto gigantesco. Ele junta todos os jovens ali do conjunto habitacional, né, e começam a fazer um protesto na delegacia de polícia, um protesto revolucionário. E o filme começa de maneira intensa com esse protesto entre Karim e seus meninos, numa cena de ação absurdamente bem dirigida, uma cena muito intensa, tensão muito grande, uma das cenas mais impactantes e interessantes feitas nos últimos tempos. Eu pirei nessa cena. Porém, a polícia insiste de que não foram eles que fizeram essa morte, que mataram esse garoto. E insistem em dizer e dizem que foi um grupo de extrema direita que matou esses jovens pobres da conjunto habitacional, para fazer uma confusão na sociedade francesa. Karim não concorda e mantém os protestos contra a polícia. E isso vai se tornando algo muito maior do que ele imaginava. E a polícia vai tentando conter esses protestos do conjunto habitacional e vai se transformando numa guerra entre polícia e jovens. O diretor Roman Gravas optou por uma estética muito parecida com o filme de sucesso Os Miseráveis de 2019 e ampliou a sua estética, trazendo muitos planos sequências de uma ação infreável, irretocável e de maneira muito pesada, muito intrigante, instigante, claustrofóbica, em que você se sente totalmente dentro do filme, em que a guerra entre polícia e jovens cada vez mais se intensifica com essas imagens, com essa câmera que não para, que passeia por todos os lugares e vai indo como se fosse você lá dentro desse filme. Diferentemente de 1917, o filme de Sam Mendes, a história tem o porquê de ter uma câmera na mão. É para trazer você dentro daquela realidade pesada, intensificada, de revolta dos jovens e dos franceses, de como fazer um protesto e como estar dentro daquela situação e daquela dor. Os protestos ficam cada vez mais perigosos, expondo muita gente em risco. Nisso,
temos também os personagens dos irmãos de Karim, que eu não vou falar muito, mas eles são personalidades muito diferentes do seu irmão mais jovem, né? Os irmãos mais velhos, cada um tem um tipo de trabalho, digamos assim. O irmão, um deles é um traficante de drogas, e tudo aquilo que está acontecendo no conjunto habitacional é prejudicial a ele. O outro irmão, ele é um guerrilheiro das forças do exército, muito respeitado, e também não quer aquela guerra que está trazendo perigo a toda a sociedade do conjunto habitacional, além de tudo que vai ocorrendo em volta na sociedade francesa, porque muitas pessoas em outros bairros também começam a se revoltar. Como o impacto desse pequeno ato de Karim com seus jovens faz com que a sociedade francesa comece a se revoltar, né, perante a um ato escandaloso e absurdo de violência policial. Também temos o personagem da mãe de Karim e seus irmãos, que deseja que seu filho volte para casa e pare com o protesto. Mas o filho, revoltado, com ódio, né, gigantesco pela polícia e pela situação, não vai parar tão cedo e não liga para as palavras da mãe. Ele só sente a dor de ter perdido o irmão, uma criança, e a revolta contra a polícia e as injustiças sociais que eles, jovens de classe baixa, sofrem no dia a dia. Karim só quer justiça pelo seu irmão. E temos um filme político que não faz política e nem demagogia com a sua história. Ele não escolhe um lado ou outro, ele simplesmente conta a sua história, mostrando uma síntese, uma narrativa do que está acontecendo, do que pode vir a acontecer numa sociedade moderna e atual. Os jovens da periferia são maltratados e sofrem com violência da sociedade, da polícia e muitas injustiças. Diferente de muitos filmes que preferem explorar a lacração, as minorias, né, tudo de uma forma demagoga, que essas pessoas, né, sofram e não sejam muito bem exploradas na sua narrativa e nas suas histórias, independente de sua identidade e gênero, cor e credo. Romain Gavras mostra que aprendeu muito com seu pai, um dos grandes cineastas de filmes políticos do cinema mundial. Athena não é um filme perfeito, longe disso. O seu terceiro ato sofre com alguns problemas, com algumas decisões talvez um pouco precipitadas e com alguns vacilos na hora de escolher e decidir os caminhos de alguns personagens. Porém, ele se mantém numa qualidade muito forte. Por ter escolhido uma síntese de uma tragédia grega, ele tenha tido esse vacilo em sua narrativa. Mas o forte do filme ainda é a intensidade, a crueldade, a tensão e tudo que permeia o primeiro, o segundo ato do filme. São filmados de uma maneira muito irretocável. Nós ficamos presos naquelas imagens insanas, tensas, e faz com que a gente não saia da cadeira, sofrendo com a família daqueles jovens franceses naquele conjunto habitacional durante aquele dia. Athena é um dos melhores filmes do ano, distribuído pela Netflix. Concorreu a alguns prêmios lá fora, especialmente no Festival de Veneza. É um filme imperdível e doloroso. Na mesma Netflix, temos um outro filme desse mesmo diretor, o Romain Gavras, o filme anterior dele, que é um bom filme que vale a pena também ser conferido, que é O Mundo é Seu. Fiquem ligados em Romain Gavras. É um grande diretor com um potencial muito interessante. E não deixe de curtir,
se inscrever e assinar para ver mais novidades e comentários e dicas